Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Morning Call. A gente voltando aí depois de algumas semanas sem Morning, afinal de contas, várias coisas aconteceram. A gente teve vários eventos nesse meio tempo. De forma nenhuma ficamos parados, muitos conteúdos acontecendo aí ao longo das nossas redes. A gente também teve nosso recesso de fim de ano. Só que agora, novo ano, mercado voltando um pouco mais altivo, com um pouco mais de liquidez, investidores voltando a olhar também o que está acontecendo no mundo e no doméstico, nada mais justo que a gente voltar com o nosso Morning. E muito prazer, eu sou Thailizade, coordenadora de conteúdo da Faz Capital. Bom, para já iniciar com o pé direito, preciso falar para vocês que a semana vai ser em torno de algumas decisões de política monetária que a gente vai ver saindo. A gente tem a espera aí do Banco Central Europeu, que vai decidir juros na próxima quinta-feira. E a gente tem o Banco do Japão decidindo juros à meia-noite desta terça-feira. Mas calma lá, que a gente vai iniciar com os Estados Unidos, como sempre, afinal de contas é o principal player aí e que normalmente dá o tom para os outros mercados. Bora iniciar com o mercado americano. Bom, a gente viu Nova York fechando a última semana com bastante otimismo. As bolsas por lá acabaram fechando com uma grande animação e o S&P 500 e Dow Jones atingiram máximas históricas de fechamento. Esse otimismo basicamente veio do lado do setor de tecnologia, principalmente relacionado a empresas de inteligência artificial e pelos indicadores que a gente viu saindo durante toda a semana. Vale destacar aqui que o sentimento do consumidor dos Estados Unidos acabou subindo para o maior nível desde 2021, superando muito a expectativa dos analistas, o que deu aí um bom otimismo para o mercado. Sobre a novela dos juros, os dirigentes do Fed continuam afirmando que ainda é muito cedo para a gente declarar uma vitória contra a inflação. E esse discurso está cada vez mais persistente. Bom, os índices futuros dos Estados Unidos nessa manhã vão continuando aí com a animação que a gente tinha visto na sexta-feira, com os investidores atentos a uma série de relatórios econômicos que a gente ainda vai ver saindo ao longo da semana, incluindo dados do PIB que vai sair na quinta-feira por lá e os preços de despesas do consumo pessoal na sexta-feira. Ambos os relatórios vão nos fornecer mais pistas obviamente, de política monetária. E ainda sobre isso, alguns dados mostram que os investidores agora estão avaliando uma chance de cerca de 47%, ou seja, menos da metade aí, de um corte nas taxas do Fed para março. Essa é uma queda bem acentuada, afinal, na semana passada a gente viu que 81% acreditava nessa queda já em março. Bom, importante falar que nessa semana também por lá a gente continua com a temporada de resultados e aí essa semana saem grandes empresas como Microsoft, Tesla, Intel, Netflix, enfim, todas divulgando os seus resultados. O mercado vai ficar super atento a isso. Bora passar para a Ásia e entender como fechou o mercado asiático nessa madrugada. Bom, as bolsas asiáticas basicamente fecharam com um sentimento misto nessa segunda-feira, com fortes quedas na China após a manutenção dos principais juros locais e nova máxima em quase 34 anos por parte aí do Japão, antes da decisão de política monetária do Banco do Japão, né, por lá. O mau humor na China se instalou depois que o Banco Central chinês deixou os juros de referência inalterados pelo 5º mês consecutivo, apesar da persistente crise no setor imobiliário do país e os sinais de fraqueza de consumo, nenhuma novidade, né? Vamos combinar, coisa que a gente já vem falando aí mês após mês.
Os principais índices, então, o principal índice da China, o Shanghai Composite, acabou fechando com uma queda de 2,68%. E o índice Nikkei do Japão acabou fechando com uma alta de 1,62%. Sobre petróleo, basicamente o petróleo andou caindo, a gente tem alguns ventos contrários e preocupações geopolíticas bem fortes em relação a isso. E sobre o minério de ferro, a gente viu aí um fechamento em alta com os investidores ponderando sobre as perspectivas de demanda na ausência de uma flexibilização monetária esperada no seu principal consumidor, que é a China. Bom, Europa, ela que é basicamente a protagonista dos mercados nesta semana. Os mercados europeus abriram essa semana em alta, um pouco puxado também pelo otimismo de Nova York e com as atenções, obviamente, voltadas aí para a decisão de juros do Banco Central Europeu, que vai acontecer na quinta-feira, como eu já tinha comentado. E é importante destacar que todos os 85 entrevistados aí pela Reuters não veem nenhuma mudança na taxa de juros do bloco europeu, dada a resistência que houve por parte dos legisladores na última semana. Quase metade dos analistas previu um primeiro corte para junho, com os futuros aí a sugerirem agora apenas uma probabilidade de 20% para março, mas ainda cerca de 80% do Brasil. Novela de política monetária também continua por lá. Bom, e já passando para o doméstico, aqui vai sair o IPCA 15 de janeiro na sexta-feira. O mercado fica bastante atento a isso para ver como vai se desenhando a trajetória aí de inflação. E o Haddad vai hoje para o Roda Viva às 10 da noite. Então pode sair algumas falas interessantes que provavelmente vão acabar repercutindo no mercado no dia de amanhã. E falando em equipe econômica, o Pacheco acabou dizendo aí que a desoneração da folha de pagamento está mantida até 2027 e que existe um compromisso político para o governo retirar a MP. Segundo ele, o tema tem de ser tratado por projeto de lei. Apesar aí dessa taxativa, a declaração de Pacheco em Davos parece fazer parte do jogo e da estratégia de articulação, com desfecho ainda a ser definido pelas negociações que podem se arrastar até a volta do recesso. E atritos entre o governo e o legislativo continuam para o radar. Então, basicamente, a gente tem dados econômicos saindo, não esquecendo que dia 31, que é na próxima semana, a gente tem super quarto, ou seja, decisão de política monetária lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Então, alguns dados também saindo essa semana para a gente entender um pouco mais como vai se dar a trajetória do juro. E pauta política, basicamente, bastante no radar nesse início de ano. E é isso, gente. Muito obrigada. É ótimo estar de volta. Adoro estar de volta com o Morning Call. E eu espero vocês amanhã, cedinho, aqui no YouTube da Fase Capital. Obrigadão!